Então é isso aí, pessoal. Diazão abençoado para todos vocês. É um prazer imenso estar aqui novamente para a gente poder falar sobre o que eu mais amo: tratamentos capilares, terapias capilares, aquilo que eu acredito ser aí o complemento de um grande salão de beleza. Digo nem algo que vem para mudar o futuro, mas algo que vem para potencializar o futuro de qualquer grande salão de beleza, que é hoje o profissional ter ali um entendimento básico de terapia capilar e de tratamento capilar. E quando eu falo básico, entenda que o básico é o simples perfeito. É aquilo que todo profissional consegue hoje já começar a ter uma grande execução e treinar uma pessoa para ser o executador dele de sucesso. E assim ele consegue continuar fazendo o que ele já faz dentro do salão de beleza e multiplicando os seus resultados, conseguindo ter mais valorização, principalmente no valor percebido perante o que o teu cliente enxerga de você, tá? Acabei de atender um cliente, um querido, um senhor de mais de 70 anos de idade, que ontem me procurou por causa do filho, e ele me perguntou ontem, porque ele precisava de um horário, quanto que era o corte. E eu falei, R$ 240. E na hora ele falou, nossa, Léo, mas eu não estou querendo comprar o salão. E é um senhor multimilionário. Eu conheço ali a família, enfim, fazendeiro. Mas, final das contas, ele veio, fez o corte, adorou, levou um produto. E o que eu quero que vocês entendam é que, independente da situação que vocês estejam hoje, dá para a gente ser reconhecido como um profissional mais qualificado no mercado? Dá para a gente cobrar um pouco mais caro? Depende do investimento que você faz, tanto na tua carreira pessoal quanto no teu espaço. Então, por muito tempo, poucas pessoas sabem, mas minha mãe morou por mais de 10 anos no fundo de um salão, num quarto pequeno. Mas naquele momento, o nosso objetivo era ter uma empresa grande. Hoje ela tem uma chácara, hoje ela tem uma casa, mas ela precisou por muito tempo se sacrificar e investir no seu principal negócio para se tornar uma marca. Uma marca hoje reconhecida não como uma marca de um salão, mas um salão que vai além de cabelos. A gente gosta de ser reconhecido como um espaço que prioriza o atendimento e a qualidade do cliente acima de qualquer coisa. E isso, consequentemente, faz com que ele tenha um cabelo muito top, porque a gente sabe que a técnica ela é treinável. Questões pessoais, dependendo das crenças do indivíduo, infelizmente não tem como treinar, porque não tem como mudar pessoas. Porém, acreditamos que o ambiente transforma pessoas. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Às vezes vocês não conseguem escalar ou crescer porque o ambiente está muito difícil. E trabalhar esse ambiente é difícil. Olha que legal. Muito obrigado aí pelo teu comentário, Ana. E essa é a realidade de milhares de brasileiros, como foi a minha por muito tempo. Inclusive, eu era criança e morava no fundo de salão, tá? Bora lá então, pessoal? Eu vou pegar aqui agora, vamos iniciar, tá? Vamos dar start aqui então. Eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês, porque o que eu quero que vocês entendam? Terapia capilar, ela é olhada hoje muito como um procedimento médico, mas não é um procedimento médico. Afinal, se fosse médico, não teria cabeleireiros fazendo terapia capilar, vocês concordam? Então, se não tem cabeleireiros, se não tem médicos fazendo, quer dizer que é um serviço destinado ao não médico fazer este procedimento. E quais são as ferramentas que a gente utiliza como as grandes ferramentas dentro de terapia capilar? Eu vou aqui abrir agora o compartilhamento de tela e eu vou escrevendo, porque depois eu vou compartilhar esse bloco de notas com vocês, tá? Então vamos lá. Quais são as ferramentas, Léo? Pô, primeira, vamos colocar aqui, ó. Ferramentas fundamentais. Então, quais são elas? Pô, primeiro, os cosmecêuticos. O que é cosmecêuticos, Léo? São cosméticos com extratos glicólicos. Ou seja, tem ação terapêutica para auxiliar em tratamentos de disfunções de pele. Ponto. Isso é um cosmecêutico. Vocês podem ver que ele não tem nem
vamos ver se o corretor ortográfico aqui, ele nem encontra essa palavra, porque essa palavra aqui ela não é liberada, tá? O cosmecêutico não é liberado. Por que não é liberado, Léo? Porque acontece que a indústria farmacêutica não quer que um cosmético seja reconhecido como um potente agente que vá tratar disfunção. Eles querem que o remédio seja reconhecido como tal, e não o cosmético, entendeu? Então é uma guerra aí, inclusive vocês nunca vão encontrar em rótulo nenhum de qualquer produto escrito lá cosmecêutico, porque esse termo não é reconhecido, tá? Mas sabemos que cosmecêutico é a associação de cosméticos com farmacológicos. O que são farmacológicos, Léo? São extratos da natureza que podem vir de herbais, podem vir de flores, podem vir de vegetais, que contribuem com o nosso sistema pensando em qualquer disfunção. Sistema da pele. Então, tudo que venha a ser de uso tópico, tá? Tudo aquilo que a gente deposita no local, e se a gente deposita no local, a gente tem uma permeação cutânea. Para esses produtos ter o que a gente chama de uma permeação cutânea, a gente entende que precisa ter ali o que é muito importante, que é uma aceitabilidade, principalmente, né? Principalmente uma aceitabilidade da pele. Então, é uma aceitabilidade cutânea. Mas sabemos que precisa se ter ali um tempo de ação, aplicação correta. Então, essa seria a primeira ferramenta fundamental para a terapia capilar. Mas nós já possuímos aqui uma ferramenta que ela é muito utilizada por nós, que são os cosméticos. E esses aqui são os responsáveis por auxiliar na devolução de sensorial aos cabelos, regenerando os fios que não existem regeneração, através de nutrição, reconstrução e hidratação, tá? Então, isso aqui tem que estar bem claro na cabeça de todo mundo que está aqui acompanhando essa aula de hoje. O mais importante para nós é compreender a importância de vocês terem ali os cosmecêuticos e os cosméticos. Porque ambos são distintos, mas se complementam. Pessoal, isso aqui, qualquer marca que você vir a trabalhar hoje, eu tenho certeza que eles vão ter ali no teu, talvez no teu enxoval de produtos, um produto destinado para o couro cabeludo, talvez um ou dois ali destinado para um couro cabeludo, que pode ser talvez um anti-caspa, que pode ser talvez um de calmia, né, que é anti-inflamatório, mas sem dúvida alguma eles vão ter ali às vezes algum peeling, né? Então só para vocês entenderem, eu quero que vocês tenham isso como clareza cada dia mais, né? Na forma que vocês olham para os produtos que vocês já têm e na forma que vocês entendem o que é terapia capilar. Por que eu estou falando disso aqui? E para mim essas duas ferramentas aqui são fundamentais. Porque para mim terapia capilar começa com exatamente isso aqui que vocês estão lendo nesse bloco de notas. Isso aqui é terapia capilar. Por que eu estou falando disso? Porque é o básico, isso aqui é o simples perfeito. Eu acredito que você fazer um grande tratamento no seu salão vai potencializar os resultados que o cliente vai ter se ele tiver um bom cosmecêutico em casa e um bom cosmético em casa. E aí eu te falo, a grande pergunta é, por que o que a gente escuta na rede social são médicos, são farmacêuticos, são tricologistas falando que, às vezes, né, alguns, não são todos, obviamente, entendam que isso aqui não é, uma afirmação, tem as exceções. Mas a maioria fala que shampoo não resolve queda capilar, a maioria fala que shampoo não estimula crescimento. A maioria fala. E a maioria foca em engrandecer os procedimentos que são invasivos. Aqueles que têm um alto custo, aqueles que dependem muito da execução dentro do espaço. Eles estão jogando o jogo deles e está tudo bem. Porém, eu, Léo Lopes, terapeuta capilar, formado pela Academia Brasileira de Tricologia, entendedor aí dessa questão fisiológica, há 6 anos observando esse mercado,
Os clientes que comigo tiveram mais resultado eficaz em qualquer tratamento de patologia, são disfunções, desde uma simples caspa, oleosidade, dermatite seborreica, psoríase, alopecia androgenética, alopecia fibrosante frontal, calvície feminina, quedas capilares, que são eflúvio telógeno, todas, sem exceção, foram os clientes que focaram em ter em casa um bom cosmecêutico, uma boa loção e bons cosméticos. Ações básicas e simples que ele faz dia sim, dia não. Como praticar o exercício do couro cabeludo que custa R$0. E a minha missão definitivamente é mudar a forma que o meu cliente olha cabelos. Começar a entender que o processo do dia a dia dele é fundamental para ele poder evoluir. Sem dúvida alguma, o que ele faz todo dia, a médio e longo prazo, refletirá em grandes resultados. E eu falo, quem se apega ao invasivo e a aparelhos, deixa de se apegar ao bem mais valioso do tratamento capilar, que são pessoas. Quem se apega ao invasivo e a aparelhos, deixa de se apegar ao bem mais valioso que existe, que são pessoas, tá? Então, a minha terapia capilar é uma terapia capilar que eu foco primeiro no que o cliente pode fazer. E aí eu começo a apresentar para ele várias outras vertentes, possibilidades inúmeras, que conforme a realidade financeira e a motivação dele, ele vai começar a adicionar ao tratamento. A adicionar ao tratamento. Porque, de novo, o maior tratamento, para mim, Léo Lopes, é aquilo que o cliente começa a fazer em casa. Porque aí eu já tenho uma grande vitória, que é a mudança de mini hábitos e hábitos corriqueiros que fazem com que essa pessoa não consiga sair de uma desinflamação, não consiga sair de uma coceira neste couro cabeludo, de uma descamação incrível. E tudo isso a gente começa com o que ele faz em casa. Beleza? Então quer dizer que, pô, essas ferramentas fundamentais que você fala, Léo, nós provavelmente já temos ela, provavelmente vocês já têm essa ferramenta. A maioria, acho que vai assistir essa aula aqui, já tem como ter essa ferramenta dentro do seu salão. E eu te digo, por que que você ainda não vende essa ferramenta? Não tem confiança para falar sobre essa ferramenta? Não tem autoridade para comunicar com o seu cliente a importância dele usar um cosmecêutico apropriado para o couro cabeludo, uma loção apropriada para o couro cabeludo e os cosméticos que vão devolver aquilo que o cabelo, por um determinado momento, deixou, obviamente, né, de recuperar, porque o cabelo é um anexo de queratina, esse que a gente toca não tem regeneração, então você tem que regenerá-lo constantemente? Sim, é fundamental essa regeneração constantemente, tá? Então tudo isso, prestem muita atenção, beleza? Porque eu quero que vocês saiam daqui entendendo a importância do que vocês já têm para vocês conseguirem começar a praticar, beleza? Então, beleza. Se a gente tem, então, como ferramentas fundamentais os cosméticos e os cosmecêuticos, que aqui eu quero que vocês entendam o que são os cosmecêuticos. Então, eles são cosméticos com extratos glicólicos, ou seja, tem ação terapêutica para auxiliar em tratamento de disfunções da pele. Aqui pode entrar o quê? Aqui pode entrar shampoo, que vai ser anti-inflamatório ou antisséptico. Ou de estímulo de crescimento. E cuidado com essa questão. Aqui entra também loções. Loções. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu não vou nem colocar loções aqui, porque a loções já entra aqui. Shampoo barra loções. E aqui a gente pode ter também o quê? Já vou até adicionar aqui que fica mais fácil. Vou colocar outro barra aqui. Condicionante ou máscara.
Então, quer dizer que a gente tem várias possibilidades, né? A gente tem shampoo, condicionante, máscara e loções, que podem ser anti-inflamatório, antisséptico ou de estímulo de crescimento, tá? Léo, e o equilíbrio e o antimicrobiano com inflamação, onde eles ficam? Eles ficam na junção desses três, que é o anti-inflamatório, o antisséptico e o estímulo de crescimento, tá? Vou falar mais disso em breve aqui com vocês. Quem está aqui ao vivo com o Léo, estão achando legal esse formato de eu ir escrevendo? Fica mais didático? Fica mais legal para vocês acompanhar? E depois, o que eu vou fazer? Eu vou mandar isso aqui para vocês no grupo, tá? Então, vai ficar digitado a aula sempre para a gente poder ir fazendo junto. Eu acho que fica mais bacana para vocês poderem assistir novamente e estudarem depois, tá? Muito obrigado, Ana, por responder. Então, pessoal, lembrando que, então, se os cosmecêuticos, nós já temos eles disponíveis e são os cosméticos que têm essa proposta, né, anti-inflamatória, antisséptico, de estímulo de crescimento, eles são destinados ao couro cabeludo, que é onde a gente tem saúde. E o tratamento é a médio e longo prazo, tá? Então, se o tratamento envolve saúde e é a médio e longo prazo, tá? É couro cabeludo. Aqui não é instantâneo, tá bom? Saibam disso. Quando a gente vai para os cosméticos, a gente está falando do apelo sensorial. Então, a gente fala do quê? De maciez, controle de frizz, resistência, a gente fala de densidade e a gente fala de brilho. Isso aqui é instantâneo e necessita uma recorrência com cronograma capilar. A gente vai falar disso também, tá? Deixa eu corrigir aqui o instantâneo. Resistência. Não liguem aí para os erros de acento, falta de acento, que às vezes eu não vou conseguir corrigir, pessoal, porque o Mac aqui eu sofro um pouco para acertar aqui os pontos, vírgulas, enfim, mas está tudo certo. Vocês estão entendendo tudo, tá? A Ana falou assim, tem dificuldade em vender home care. Eu sei, Ana. E aí que tá faltando alinhar a importância do mesmo, tá? Nós temos que alinhar a importância do mesmo. Por isso que eu começo aqui, ó. Ó, presta atenção nisso aqui, ó. Ferramentas fundamentais, tá? Agora, se eu sei que essas aqui são as minhas ferramentas fundamentais, a gente vai falar agora das ferramentas complementares, tá? Então, se eu sei que essa é a fundamental, eu vou falar agora das complementares, tá bom? E quais serão as nossas complementares, Léo? Agora a gente vai começar a aprofundar um pouquinho mais, tá? Começar a aprofundar um pouquinho mais, e aí a gente entra com a nossa ferramentas complementares. E aí, quais são essas ferramentas, Léo? Então, nós vamos ter aqui agora óleos essenciais e vegetais. São extratos biocompatíveis com a pele, que tem ação de tratamento intenso em disfunções na pele, tá? E aí eu vou explicar para vocês um pouquinho melhor, tentar melhorar isso aqui para vocês. Deixa eu só baixar minha câmera aqui, porque eu estou gravando aqui para vocês, tá? Deixa eu subir um pouquinho aqui, que bate certinho. Vamos ver. Aí, deixa eu ver um pouco aqui. Então, pessoal, as ferramentas complementares. Vamos começar, então, aqui com nossos óleos essenciais e vegetais, tá? Por que que eu começo com esses caras? Porque esses caras são os caras que já vão nos dar um suporte que será o suficiente para a gente já ter ali um grande tratamento a médio e longo prazo, para a recorrência do cliente no nosso espaço, tá? Então, qual que seria essa recorrência, Léo? Pode ser semanal,
quinzenal ou mensal, tá? Já vamos chegar nesse ponto, beleza? Legal, Ana, ótima iniciativa, tá? São extratos biocompatíveis com a pele que têm ação de tratamento intenso em disfunções na pele, tá? O vegetal tem como grande característica ser o carreador ou veículo do grande poder do óleo essencial, tá? Então, pô, se eu montei um blend, que agora sim a gente pode criar diversos blends com infinitas possibilidades. Mas aconselho a ter apenas 5 fiéis protocolos que constantemente, a cada 1 ou 2 vezes no ano, você poderá atualizá-lo. Que são eles: anti-inflamatório, antisséptico, antimicrobiano com inflamação, equilíbrio e estímulo de crescimento. Ou seja, eu tenho um, eu tenho o 2, eu tenho o 3, eu tenho o 4 e eu tenho o 5. Sempre, pessoal, eu vou trabalhar com esses 3 protocolos. Olha que interessante, né? Vocês viram que quando a gente volta aqui no cosmecêutico, aqui eu falei de questões envolvendo ação anti-inflamatória, ação antisséptica e ação de estímulo de crescimento. Quando eu venho para o óleo vegetal e essencial, eu já falo de 2 a mais, que é o anti-inflamatório, o antisséptico, o antimicrobiano com inflamação, o equilíbrio da oleosidade e o estímulo de crescimento. Tá? Prestem atenção a esses detalhes. Nós temos infinitas possibilidades, independente da marca que você venha trabalhar no futuro aí, de óleo essencial e vegetal, dependendo, obviamente, de cada fabricante, de ter ali possibilidades diversas de criar vários óleos. Então, vou dar um exemplo para você aqui. Eu posso criar quantos blends anti-inflamatórios? Diversos. Eu posso criar quantos blends antissépticos? Diversos. Eu posso criar quantos blends de antimicrobiano com inflamação? Diversos. Mas eu, Léo Lopes, sempre trabalho com apenas 5 fiéis protocolos que constantemente, 1 ou no máximo 2 vezes ao ano, eu atualizarei eles. Qual é essa atualização e por que que ela acontece? Mensurar os resultados que eu estou obtendo destes blends e também conforme é a evolução de artigos científicos referente aos próprios óleos vegetais e essenciais. Então, eu ter aí novos estudos que me trazem relevância em determinados óleos essenciais ou vegetais, pode fazer eu fazer uma atualização no meu protocolo? Sim. Agora, o que eu quero que vocês compreendam? Se você aí é a Ana ou a Beatriz, e a Ana e a Beatriz têm um couro cabeludo inflamado, com sinais de inflamação, e lembrando que esses sinais são avaliados através de uma ficha de anamnese, que é de extrema importância, e obviamente que você vai potencializar essa avaliação com o dermatoscópio, tá? Em breve eu vou trazer uma aula para falar sobre o dermatoscópio para vocês aqui.
que é um aparelho que ele tem que ser usado com sabedoria, ele não trata, ele não faz absolutamente nada, ele só te dá um olhar mais a fundo do que é necessário, mas para mim, definitivamente, o mais importante é a avaliação clínica, que você consegue, observando o teu cliente através da ficha, através do dia a dia dele, e aí você traz o dermatoscópio para você, de certa forma, matar a objeção. O que é matar a objeção? Olha, você está vendo o que eu te falei? É isso que está acontecendo. E você mostra a imagem, o cliente fala, nossa, realmente eu estou tendo um afinamento, espaçamento, eu estou tendo muitos ósseos vazios, isso é relativamente causado por queda, né? E aí você tenta buscar a causa. Mas o dermatoscópio não trata nada, gente. O dermatoscópio ele é uma imagem e simplesmente te dá uma relevância maior para aquilo que você fala, tá? Eu nunca fui, nunca serei refém de dermatoscópio, porque, de novo, o maior tratamento para mim começa com as ferramentas fundamentais. Depois nós trazemos as complementares, que eu acabei de trazer para vocês, que são os óleos essenciais e vegetais, tá? E aqui eu vou trazer outra ferramenta complementar, que pode ser as argilas, tá? Que aqui pode ser tanto a verde, quanto a branca, quanto a negra. E várias outras possibilidades que vocês têm, tá? Lembrando que a verde, ela é mais efeito detox, enquanto a branca é mais efeito anti-inflamatório e a negra é mais estímulo de renovação celular, ou seja, estímulo de crescimento, tá? Olha como que é interessante, vocês vão começar a entender cada vez mais a fundo essa parte. Estou tentando trazer aqui, quebrado um pouco de cada item que você pode utilizar na sua terapia capilar, tá? Léo, existem hoje, por exemplo, dentro de cosmecêuticos que estão nos fundamentais, essas máscaras que você falou, né? Essas máscaras que você falou, esses condicionantes que vêm para o couro cabeludo, eles podem trazer um apelo próximo de uma argila? Pode. Tem grandes produtos dentro de várias marcas. Vou dar um exemplo de Prévia, um exemplo de Granda. Prévia, nós temos ali a Purify Treatment, que é enriquecida com argila verde na composição, ou seja, traz um apelo de argila e é uma argila cosmética, então tem uma remoção muito mais facilitada, tá? E você pode trabalhar direto, deve trabalhar direto no couro cabeludo, tá? E dentro de Granda a gente tem a linha Elixir, que traz essa proposta, que é uma máscara da Fitcapulus, que tem inclusive na sua composição extrato de extrato de ácido maslínico, que é extraído do azeite de oliva, que é super antioxidante e auxilia muito em promover uma calmia, tá? Então, tanto a argila, falando da Prévia e a máscara da Granda, vão auxiliar no tratamento antioxidante e anti-inflamatório, tá? Ambas vão auxiliar nestes sintomas. Então, já traz ali um resfriamento da pele, tá? Pós shampoo, que também já pode começar esse processo de resfriamento, tá bom? Estão me acompanhando? Estão curtindo? Vão comentando aqui quem está comigo ao vivo, beleza? Ó, então, dando continuidade aqui nas ferramentas complementares, o que eu tenho mais aqui, Léo, de ferramenta complementar aqui? Olha, aí nós podemos falar de algo que talvez é tratado como muito importante. E eu digo que é sim muito importante, mas se não tiver recorrência, pouca diferença vai fazer. Então, todos esses que a gente está falando, tanto fundamentais quanto complementares, eles já são ali dependentes de recorrência. Mas vamos pensar em qual terá a maior recorrência. Pô, a maior recorrência será nos fundamentais. Então, já vou até colocar aqui, ó, maior recorrência. E por que eu falo que é a maior recorrência? Porque é o que o cliente vai fazer em casa. Então, se eu sei que esse aqui é a maior recorrência, eu preciso colocar aqui um asterístico nele, porque eu sei que ele é algo que eu preciso que o meu cliente faça. Quando eu pego os complementares, eles já têm menor recorrência. Por que eles têm menor recorrência?
Porque esses aqui, o cliente vai fazer no espaço. Então, ele não vai ter, às vezes, acesso a esses óleos essenciais vegetais, aos protocolos que você utiliza para fazer na casa. Então, quer dizer que ele vai ficar muito mais com vocês, tá? Muito mais com vocês. Isso, Ana, ótima pergunta você fez. Por isso que dentro dos meus protocolos hoje, pessoal, eu trabalho menos com argilas, que é argila em pó diluída na água. E eu trabalho mais com argilas cosméticas, que são argilas de cosmecêuticos, que têm mais ação antioxidante de calmia. Enquanto quando a gente pega uma argila que é em pó diluída na água, ela tem que vir primeiro, antes de tudo, no couro cabeludo. Então, usaria, mas no protocolo de sessão de boas-vindas ou num começo de sessão, tá? E pontualmente faria as sessões com argila, tá? Mas utilizaria mais óleos essenciais e vegetais, que eu sei que tem muito mais biocompatibilidade, né, com a pele, tendo uma aceitabilidade cutânea ainda maior que a própria argila, tá? Então, ótima analogia você fez, Ana. Entendeu perfeitamente. Quer dizer que por se tratar de um cosmecêutico, que é uma máscara, não vai ter a mesma entrega que uma argila como essa argila aqui, que é a argila caseira mesmo, a argila que a gente vai fazer ali, ó. Vou colocar até aqui, ó, argilas de pó diluída em água, tá? Exemplo aqui eu trago a argila da Granda, né? Que é a argila que eu já trabalhei aqui no salão. Hoje eu trabalho muito menos por questão mesmo de necessidade, pensando nesse resultado de tempo. Eu sempre calculo muito tempo, tá? O tempo é muito importante para mim poder alinhar qualquer procedimento, beleza? Então esses aqui, ó, são as ferramentas complementares, beleza? Agora, o que eu vou fazer com vocês aqui? Eu vou colocar as nossas ferramentas. Vamos colocar aqui as ferramentas. Deixa eu pensar no nome aqui para tentar melhorar aqui. Já que a gente tem então as fundamentais e as complementares, a gente vai colocar aqui as ferramentas. Pensar no nome bem. Adicionais. E aqui vai entrar o quê? Maior entrega cosmética e maior entrega de saúde capilar. Então, aqui também é importante, tá? Mas também tem o que eu chamo de menor recorrência, tá? Também tem menor recorrência. Depois eu vou explicar isso melhor para vocês, tá? Espero que vocês estejam entendendo a lógica aqui que eu estou tentando deixar claro para vocês. Deixa eu ver qual o horário que é. Nós já temos 38 minutos de aula. Agora são meio-dia. Beleza. Temos tempo ainda. Então, essa aqui vai ser uma aula para fazer vocês pensarem bastante, tá? E trabalhar com o que tem maior recorrência, sempre. O que tem menor recorrência vai entrar. Vocês vão vender. Só que vai ser algo que sempre vem em menor recorrência. Então, quais são as ferramentas adicionais? Vamos colocar aqui. Alta frequência. Vamos colocar aqui LED e laser, que é fototerapia. Vamos colocar aqui aparelho. Vamos colocar aqui, vou colocar escrito o nome do aparelho mesmo. Vapor de ozônio. Vamos colocar aqui A4 Mishi, Micro Mishi, Spa Mist. Então aqui tem tecnologia de vibrações ultrassônicas que quebram moléculas de água em nanopartículas, auxiliando no armazenamento de água entre as camadas cuticulares.
promovendo um apelo de maior densidade por reter mais água nos fios. Duração média depende de cada caso. Afinal, quais finalizadores a cliente utilizará? Opa, perdão, gente. Acabei que fechando sem querer aqui para vocês. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Esperem um pouquinho. Vou abrir aqui de novo porque eu fechei sem querer. Deixa eu abrir aqui. Aí já abri. Vou melhorar aqui. Então, final, quais finalizadores a cliente utilizará em casa com seu cronograma capilar? E ela utilizará muita fonte de calor? E de qual forma? Então, tudo isso são variáveis. Se são variáveis, quer dizer que não é uma exata. Se não é exata, quer dizer que a gente tem que prestar muita atenção. Porque você não pode vender algo como exato se tem variáveis. Então, se tem variáveis, não é exato. Então, tudo isso a gente tem que prestar muita atenção, tá? Desculpa, gente, eu tô vindo de um pouco de resfriado em casa, ontem levei toda a molecada pro médico. Onde foi aquele dia de gastar um jantar bem caro, sabe? Um restaurante bem chique na farmácia. Faz parte, né? Quem é pai e mãe aqui sabe como é. Graças a Deus, tá tudo bem. Aqui é a mesma coisa aqui, tá? Então já vou colocar aqui abaixo, mesma coisa. Aqui, vou colocar abaixo também, mesma coisa, tá? Alta frequência é a famosa eletroterapia, que vai atuar com ação de ação anti-inflamatória, antisséptica e estímulo de crescimento. Ponto. LED ou laser, e definitivamente eu aconselho vocês a comprarem OLED. E por que que eu falo disso? Porque definitivamente vocês vão economizar dinheiro e os estudos científicos que estão para ganharem cada vez mais abrangência nacional e internacional são sobre LED, tá? Então vai cada dia mais vender LED e naturalmente com a compra maior de LED vocês vão ver que vai se tornar mais caro. Então, quem está aí buscando, tem um grande aparelho que se chama HTM, tá? Eu vou até colocar aqui, ó, HTM Steam Hair, é uma plataforma, tá? Eu acho ele muito bacana, tá? Indicação, é o Lopes, vou colocar aqui. É um grande aparelho, tá? Ele já vem, tá, pessoal? Se vocês comprarem essa plataforma, já vem com eletroterapia, tá? Mas aqui, ó, qual que é a ação da fototerapia? Mesma coisa que da eletroterapia. Então, aqui você vai ter tratamento com ação anti-inflamatória, antisséptica e estímulo ao crescimento. Mesma coisa. O vapor de ozônio, ele vem com auxílio de aumentar temperatura dos fios, promovendo, assim, uma ajuda na entrega de produtos deixa eu ver como que recipientes. Deixa eu ver como que eu escrevo aí. Recipientes. Recipientes. Máscaras, barra, condicionadores, tudo aquilo que é tocado, ou seja, creme, tá? Nada é líquido, porque o líquido é diferente, tá? O líquido vocês vão ver que você consegue ter uma entrega muito rápida, porque ele é um veículo líquido, então ele vai direto no córtex, tá? Aqui,
o intuito é ficar mais na camada externa e interna cuticular, tá? Então vai ficar entre a epicutícula, endocutícula, tá? Recipientes, tá? Então, pessoal, ó, vapor de ozônio, então, ele só tem essa função, tá? Léo, e esse ozônio, ele ajuda em algo realmente antisséptico? Não tem comprovação nenhuma científica, tá? Então, ele não tem essa tecnologia de vibrações ultrassônicas, como tem o A4, o micro e o A4, tá? Por isso que o valor de mercado é bem diferente. Então, aqui, por exemplo, vocês vão pagar na faixa de 300, vamos colocar 1.000, né? Mais ou menos. Aqui vocês vão pagar na faixa de 13 a 14 mil. Aqui vocês vão pagar na faixa de 26 a 30 mil. E aqui, mesma coisa, na faixa de 28 a 32 mil. Por que eu coloquei essa variação? Porque às vezes eles lançam promoções, tá? Mas é muito por causa dessa tecnologia, tá? Aqui é a empresa japonesa, tá? Então, empresa japonesa. Tá cara. E aqui é a empresa chinesa. Se chama Aquatomichi mesmo, tá? Eu aconselho, por experiência própria, se vocês forem adquirir o A4, se você tem uma equipe muito grande, eu faria um investimento no Micromichi. Porque a chance do Micromichi dar qualquer problema é muito menor. Porém, o A4, se for trabalhado em locais menores, uma pessoa só ou duas ali, né, trabalhando com ele tem sua durabilidade prolongada também. É que eu falo que ele é mais fácil de quebrar. Ele tem ali como se fosse, ele tem como se fosse o secador, né? Daí ele faz o jato de vapor. Eu acho muito legal porque você consegue aproximar esse jato bem próximo do cabelo, tá? Diferente do micro niche que a gente não consegue, porque ele já vem pré-programado por causa do capacete, com uma distância ali, tá? E ele traz também o seu aplicador de aminoácido, que eu acho fenomenal para economizar, tá bom? Então, assim, são grandes aparelhos, tá? Que trazem muito valor percebido. Léo, como que eu faço? É muito caro. Gente, no começo aqui, vocês viram que eu falei, né? Tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Beleza? Porém, ó, são ferramentas adicionais. Beleza? Então, se são ferramentas adicionais, são de extrema importância? Não, porque são de menor recorrência, tá? E agora eu quero entrar na parte mais importante. Isso aqui tudo, gente, eu vou encaminhar para vocês, vai ficar salvo, tá? Essa aula vai ficar salvo, vou encaminhar para vocês. Mas por que eu quis escrever e trazer dessa forma? Eu gostei bastante, porque eu acho que isso aqui vai ficar bem legal, porque daí o que eu aconselho vocês? Pega esse bloco de notas e leva para a vida de vocês e coloque, classifique o que vocês têm aí no espaço de vocês de ferramentas fundamentais, de ferramentas complementares e de ferramentas adicionais, tá? E vocês vão ver que aqui, ó, tem a ver com o custo, tá? Então, por incrível que pareça, as fundamentais são de menor custo. As complementares, elas são de médio custo. E as adicionais são de maior custo, tá? Então, vocês vão perceber mais ou menos isso também, tá? É óbvio que se a gente tem maior recorrência nos cosmecêuticos e nos cosméticos, que são de menor custo, também são os que vão ter
mais compra. Concordam? Porque você vai ter que oferecer para essa cliente um home care, que é o que a própria Ana Cláudia falou aqui, Léo, tem muita dificuldade em vender home care para cliente, né? Mas aí entra toda a estratégia que vocês têm que saber fazer para poder fixar essa cliente no espaço de vocês, tá? Eu vou minimizar aqui, vou interromper esse compartilhamento, que agora eu vou abrir um outro material para compartilhar com vocês aqui, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho. Deixa eu pegar aqui esse outro material. Quero apresentar ele para vocês. Um pouquinho, pessoal. Aqui. Agora eu vou compartilhar com vocês aqui. Ah, não, deixa eu voltar como estava, porque se eu abro assim, vocês fica muito distante. Aí assim eu vou passando, vai ficando melhor. Tá. Seguinte, vamos lá. Aquilo ali que eu até então fiz e vocês conseguiram observar, eu quero que vocês entendam que é muito o que vocês têm que observar antes de começar a vender terapia capilar ou a começar a fazer esses trabalhos. O que eu tenho? Quais são as ferramentas? O que eu posso oferecer? Como eu vou criar um tratamento se eu não sei que ferramenta eu tenho? Então, primeiro, saiba a ferramenta que você tem. Então, pega aquele material que a gente fez bonitinho aqui e destrincha todas as ferramentas que vocês têm. Todas, todas. Por quê? Porque tudo tem que ser precificado. Então, cada ferramenta daquela tem um custo. Você vai ter que pôr uma margem de lucro, vai ter que ser fracionado, você vai ter que comprar de novo quando acabar. E se você não tem esse custo, não tem essa margem de lucro, você não consegue ter o estoque sendo girado, que é fluxo de caixa que a gente chama, tá? Inclusive, a gente fala muito disso na mentoria, que no caso não sou eu que ministro, é meu próprio irmão, o gestor. E aí é para dono de salão mesmo, tá? Ou para quem quer abrir um salão. Mas o que eu quero que vocês entendam? Sabendo as ferramentas que eu tenho, eu monto o que eu chamo de o tratamento dos sonhos, que é aquele primeiro, o impacto, aquilo que causa na cliente o desejo dela continuar a ficar com a gente, que é a famosa sessão de boas-vindas, que muitos aqui já conheceram, que eu falo de todos os dias, falo dessa sessão, e eu tive um feedback agora recentemente em Florianópolis, semana passada, do treinamento, semana retrasada, perdão, e ela falou que uma dona de salão foi porque a terapeuta capilar dela começou a falar de sessão de boas-vindas lá no espaço dela, depois que assistiu, não foi nenhum treinamento, ela assistiu no congresso de tricologia que aconteceu em Balneário Camboriú, minha palestra, e lá ela começou a chamar de sessão de boas-vindas e ela começou a converter um monte de cliente, porque antes ela queria chamar de avaliação e as clientes corriam dela. E eu entendo isso, porque aconteceu isso comigo também. Porque quando eu falo avaliação, eu tô trazendo algo que é mais médico. E aí eu estou entrando numa concorrência que é muito difícil. Muito difícil. Agora, quando eu chamo de sessão de boas-vindas, que já é um tratamento, é diferente. Eu estou falando de concorrer com cabeleireiro. E aí fica muito mais fácil. Entendeu? Fica muito mais fácil, tá? Concorrer quando a gente fala por principalmente em concorrer com o próprio cabeleireiro. É isso que a gente tem que entender na terapia capilar. Você tem que entender qual que é o mercado que você está atingindo, com quem que você está concorrendo, tá? E aí, pessoal, depois que eu faço a sessão de boas-vindas, que eu apresento os protocolos, beleza? Eu venho e vamos dar continuidade ao seu tratamento, tá? Então, eu pego e apresento esse material para ela depois, que é o material das opções. Só que preste atenção no que eu quero falar para vocês aqui agora. O primeiro passo é gerar valor, para depois eu apresentar o produto. Porque pensa que a sessão de boas-vindas, ela não é o produto, ela é uma sessão de boas-vindas. Ela é a primeira impressão que eu quero passar para o meu cliente. Então, a sessão de boas-vindas, ela tem toda uma abordagem específica, ela tem toda uma estratégia
que envolve desde o teu cabeleireiro anjo ou você mesmo que vai executar, mudar a percepção do seu cliente sobre tratamento capilar, ensinar ele a higienizar o couro cabeludo e a fibra capilar, ensinar ele a ver a importância de ter um bom cosmético, arrumar esse cronograma capilar dele, explicar para ele a importância de praticar o exercício do couro cabeludo, tá? Explicar a importância de ter um redutor de temperatura e manter uma distância se usa muito fonte de calor, seja secador, seja prancha, seja outros equipamentos, como o Babyliss, né, o cooler. Então, é um processo muito mais educativo, que de certa forma a gente não fala, mas a gente faz, né? Então, esse cliente, ele pensa que antes dele chegar, ele preenche uma ficha que me traz 23 perguntas que são fundamentais para poder entender como é o convívio dele com o cabelo dele, para mim entender o histórico genético dele, compreender, para poder fazer ele compreender o histórico genético dele, para mim entender também como é o investimento dele em relação a produtos, porque eu sei o que ele já vem usando ou não usando, né? E como ele vem cuidando desse cabelo, falando nas ações e escolhas químicas passadas ou atuais. Então eu já tenho ali muita força com esse cliente de diálogo através dessa ficha, tá? Então eu não sei aqui quantos de vocês vão assistir essa aula, eu não sei aqui quantos de vocês vão pôr em prática o que eu estou falando, mas uma coisa eu sei, se você pôr em prática, você vai começar a ter resultado. E você vai se surpreender com os resultados. Só que o difícil, cada dia mais, não é pôr em prática. O difícil é você manter a prática. Ou melhor, mudar o condicionamento da prática. E mudar o condicionamento da prática é descontinuar o que você vinha fazendo e começar a fazer algo totalmente novo. E quando eu falo em fazer algo totalmente novo, uma pessoa que já faz algo há muitos anos, dói, machuca. Porque ela vai falar assim, puta que pariu. Ela vai falar assim, ó, puta que pariu. Eu já ganho dinheiro com isso, por que que eu vou mudar? Eu já pago, eu sustento a minha casa, eu tenho meu salão, eu tenho minhas clientes, elas gostam, e tá tudo bem. Entenda que tá tudo bem. Só que se isso não faz o seu coração vibrar, se isso, de certa forma, te traz uma inconformidade com os teus resultados, ao mesmo tempo você é feliz pelo que ele te proporciona, mas é infeliz pelo que ele talvez não proporciona ainda. Então, entenda que você tem que fazer diferente? Tem. Tem que fazer diferente. Então, se você pega o secador e escova o cabelo e coloca o cabo do secador aqui, escova secando assim, você vai ter que fazer mais bonitinho a partir de agora? Vai. Você vai ter que trabalhar com mais simplicidade, com mais elegância? Vai. Porque se você quer se posicionar como um novo profissional da área da saúde, beleza e bem-estar, não é só fazer cabelo. É entender de pessoas, é entender dos seus comportamentos, é investir em questões interpessoais para desenvolver o intrapessoal, que vai fazer você ganhar poder de comunicação. E isso vai fazer o seu cliente perceber que existe um novo profissional atrás da cadeira, que talvez não fez nenhum curso de mecha, nenhum curso de terapia capilar, mas que se porta muito melhor porque começou a entender que o simples é perfeito. E o simples com elegância te gera um valor percebido que você não faz ideia. Porque é nisso que eu acredito, porque é isso que eu fiz para mudar os meus resultados, tá? Então, pessoal, para concluir a nossa aula de hoje, esse material aqui, para chegar e eu poder fechar, eu preciso gerar muito valor, porque uma sessão custa 470. Então, você multiplica isso aqui por 3. Você multiplica 450 por 6, multiplica 430 por 8, multiplica 415 por 12. E aí eu vou chegar a um resultado que ela pode parcelar em até 6 vezes, dependendo do caso. Eu posso abrir até exceção, tá? Todas as sessões terão eletroterapia, fototerapia, além dos cosméticos. Lembretes. O mínimo indicado para a recuperação dos fios são de 3 sessões. O mínimo indicado para a recuperação do couro cabeludo, uma equalização, são 6 sessões. E a frequência de intervalo ideal é semanal ou quinzenalmente. Mas é óbvio que ela poderia fazer mensalmente? Poderia. Poderia, não tem problema, tá?
não tem problema. Ela poderia sim fazer semanalmente, tá? Deixa eu verificar aqui. Isso, tem, Ana. Como que funciona? Na sessão de boas-vindas, ela vem e já ganha uma sessão para o fio de cabelo. Então, tem um tratamento específico para o fio de cabelo. E ela ganha o mínimo necessário para o couro cabeludo. Então, vamos fazer o seguinte aqui agora. Ó. Eu vou abrir de novo aqui o nosso bloco de notas. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Deixa eu fechar aqui. Calma aí que eu vou arrumar aqui para abrir o bloco de notas novamente. Aí ele está aqui. Deixa eu minimizar ele. Vou abrir o bloco de notas aqui agora. Para a gente voltar lá. Estão conseguindo me ver? Deixa eu botar aqui que essa aqui é a tela que está sendo gravada. Então, ó, só para simplificar para vocês entender, lembra que eu falei que as fundamentais são a que a gente mais usa e são as que mais vão ter recorrência. Na sessão de boas-vindas é o que eu uso. São as fundamentais. Eu uso algumas adicionais. Quais adicionais? As que promovem apelo na fibra capilar, tá? Na fibra capilar. Sim, vocês irão ganhar um bloco de notas, tá? Esse bloco de notas vai ficar com vocês, meus amigos, tá? Para vocês aqui do grupo VIP. Espero que vocês estejam gostando. Eu sei que 10% realmente consome do conteúdo. De certa forma, eu já entendi que é a média. 10% é um número alto ainda, que a média é mais... A média para o bom, né? É mais baixa ainda e faz parte do processo. Espero que você que esteja aqui consumindo este conteúdo esteja conseguindo crescer o seu negócio. Porque o que eu estou fazendo aqui com vocês é abrir exatamente a forma que eu penso terapia capilar e que eu trato cabelo, tá? Para vocês poderem crescer, beleza? E aqui, pessoal, só para vocês compreenderem, o que é muito importante vocês entenderem aqui. Na sessão de boas-vindas, a maior estratégia é eu usar, então, o que eu tenho de maior recorrência. Só que eu revendo também para ela. Então, pensa que na sessão de boas-vindas, ela vem, vive a experiência e ela já leva o necessário para o couro cabeludo. Por que o necessário para o couro cabeludo? Porque o couro cabeludo é saúde. E saúde, o tratamento é a médio e longo prazo. Então, aqui é obrigatório ela já levar na sessão de boas-vindas, se ela quer melhorar as condições do couro cabeludo dela. E ainda eu faço, né, eu adianto para ela que o ideal para ter resultados mais rápidos é ter uma intensidade maior. Então, se ela vir fechar conosco 3, 6, 8 ou 12 sessões, o, o melhor seria, no mínimo, ela conseguir pelo menos as 8 sessões semanais. Mas se ela for fechar 6 sessões, tentar fazer as 6 sessões semanais. Porque daí a gente tem uma entrega mais veloz. Mas é obrigatório ela levar o home care para casa. Afinal, se ela, por exemplo, fechar 6 sessões comigo e vir semanal, quer dizer que ela ficará comigo 1 mês e 2 semanas. Nesse 1 mês e 2 semanas, ela terá 6 encontros comigo. Mas na casa dela, ela terá 45 dias. E esses 45 dias, se ela lavar cabelo dia sim, dia não, nós estamos falando de multiplicar aí, talvez, de 3 a 4 higienizações por semana. Então, estamos falando aí, vamos colocar 9, 12, seriam mais ou menos aí 15 higienizações na casa dela. Então, seriam 15 contra 6. Então, se ela não faz o que tem que fazer em casa, ela não evolui. É isso que a gente tem que entender. E é aqui que eu começo essa conscientização da minha cliente. Depois eu vou trazer ela para os tratamentos, que vai ser, de novo, 3, 6, 8 ou 12 sessões. Só que o mais importante, meus queridos, é invista no cliente levar o produto para casa e saber fazer o que tem que ser feito. Porque é aqui que começa o maior tratamento de todos. É aqui que começa o maior tratamento de todos. Beleza? Legal, Rosane. Muito bom. Muito obrigado, Ana.
Então, pessoal, esse bloco aqui eu vou entregar para vocês, tá? Para quem acompanhou essa aula essa nossa aula hoje, tá? E a tarefinha de vocês é: criem as ferramentas fundamentais, criem as ferramentas complementares e as adicionais. Vejam o que vocês têm, que se enquadrem nessas 3 ferramentas, tá? Que vão fazer vocês conseguirem ter ali uma terapia capilar complexa. Lembrando que eu quero que vocês, nessas ferramentas fundamentais, eu quero que vocês coloquem aqui o mais importante para mim, que é o home care. O que vocês podem oferecer hoje para o cliente de vocês? Lembrem-se disso, tá? Coloquem e preencham isso, tá bom? Quem aí é assinante, porque tem pessoas no grupo que não são assinantes ainda, pode depois mandar para o Léo esse bloco no privado, que eu vou falar se já está muito bom, se dá para melhorar sem aumentar tanto o custo, tá? Porém, é só para quem aí faz o pagamento da mensalidade em dia, tá? Porque eu tenho que ser justo com quem está sendo justo comigo. Tá tudo bem, se tá difícil, não tem como, continua no grupo, vai estudando, Deus te abençoe, eu quero que ele multiplique na sua vida, porque se ele multiplicar na tua vida, ele multiplicará na minha vida e na vida da minha família. Eu acredito, eu creio na palavra. Então, é por isso que eu não vou tirar ninguém do grupo, vocês vão ficar lá e vai do autodesenvolvimento de cada um em querer entender que quanto mais você investe, mais você ganha. Porque eu entendo esse jogo, porque eu jogo esse jogo já há alguns anos e ele é bíblico. Então, quando você investe, você faz acontecer. Se você não investe, você não dá a bola. É só mais uma aulinha e aí você não vai focar, você não vai gastar energia e aí você não vai crescer. Beleza? Então, fica aí a tarefa que eu vou compartilhar lá. Escrevam, depois me mandem fotos e eu vou ajudar vocês tirando dúvidas, tá bom? Moral da aula de hoje. Vocês tendo essas ferramentas preenchidas, próximo encontro nosso eu vou trazer uma abordagem para falar só sobre uma patologia. E aí vocês vão entender que para tratar uma patologia, você precisa ter o básico, que vai ser o home care, que vai ser o cosmecêutico, que vai ser a loção que ele vai usar em casa, o produto que ele leva para casa, e você vai complementar isso com óleo essencial e vegetal, se você já ter, ou argiloterapia, e que você pode adicionar, além disso, eletroterapia, fototerapia e outros aparelhos para pensar na fibra capilar. Porque dá para você tratar o couro cabeludo e ao mesmo tempo entregar sensorial na fibra capilar? Não só dá, como deve. Porque esse é o grande diferencial do terapeuta capilar cabeleireiro. Ele consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Ele consegue deixar a fibra capilar bonita, que é o que a cliente deseja, e é isso que ela compra no seu salão antes de te conhecer. É isso que ela compra do Léo, mesmo sabendo que o Léo é especialista hoje em tratar cabelos. Elas compram cabelos lindos. Elas compram cabelos lindos. Simples assim. É cabelos lindos que as clientes compram. Eu vendo para elas aí, junto com os cabelos lindos, os tratamentos do método Powerful, couro cabeludo com saúde e longevidade. É isso. Esse é o meu maior trabalho hoje, tá? E é isso que eu quero transbordar aí para vocês conseguirem, na realidade de vocês também, aos poucos, com as ferramentas fundamentais, com as ferramentas complementares e com as ferramentas adicionais, conseguir multiplicar na realidade de vocês. Beleza, galera? Ó, agora o que eu vou fazer aqui? Se tiver alguém que deseja fazer alguma pergunta, tá? Eu tenho exatamente 13 minutos para concluir a nossa aula, que agora 1 hora eu já entro em outra reunião, para a gente poder aqui falar um pouco sobre a aula de hoje, tá? Fez sentido para quem está comigo aqui? Como foi para vocês? Para quem está assistindo isso talvez só agora, fica um pouco confuso, por isso que eu trago esse material para tentar fazer com que vocês, primeiro, entendam as ferramentas que vocês têm, e através dessas ferramentas vocês vão começar a moldar o que dá para fazer, o que não dá para fazer, tá? E eu quero poder, de alguma forma, contribuir com essa evolução de vocês, tá bom?
Então, você aí que vai assistir essa aula gravada depois, faça a tarefa e compartilhe comigo. Manda para o Léo no privado, tá? Manda lá, Nilton. Manda lá depois a aula, tá? Manda lá, faz a tarefa com calma, não tem pressa, vocês podem fazer quando vocês quiserem, mas façam, tá? E aí vocês me mandem, tá bom? Me explicando exatamente o que vocês têm, que daí eu vou aconselhar vocês e vou falar, nossa, cara, isso aqui já dá para vocês começar a fazer algo muito bacana. Quanto você está cobrando? Ah, a Nilton vai falar, estou cobrando X. Cara, ó, se você fazer assim, assim, assado, você já começa a cobrar Y, tá? Você já começa a cobrar Y. Ótima linha, Letícia. Toctus, é Toctus, né? Não é Toctus, é Toctus. Ótima marca, tá? É uma ótima marca de terapia capilar, tem crescido muito também aqui no Brasil. Muito legal, tá? Muito legal. Então, assim, façam a tarefa, compartilhem comigo, que eu quero ajudar vocês. Beleza? Independente da marca, pessoal, não se apeguem à marca, se apeguem às ferramentas. Um dia você vai trabalhar com marca X, outro dia com marca Y, e tá tudo bem. Eu não quero que a marca faça vocês irem além. Eu quero que vocês vão além e levem a marca com vocês. Entendeu? Esse é o jogo do método Powerful. É engrandecer vocês. A marca faz parte. E aí depende de como vai ser, tá? Mas não é ela que vai fazer você ser diferente. É você que vai se tornar único para o teu cliente através da tua comunicação e da forma que você vende tratamento capilar agora dentro do seu espaço, que é terapia capilar também. Beleza? Vamos lá, deixa eu ver aqui, tem algumas... Eu falo, ninguém aqui conhece como faço para trazer ela, e depois que eu vou ver essa aula, com certeza vou te bombear de perguntas. Isso aí, isso aí. É o que eu quero, tá? É o que eu quero, mas façam a tarefa. Me mandem, que eu quero ajudar vocês de forma individual, tá? Esse é o intuito do grupo, é poder fazer vocês crescer, beleza? Então Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, um diazão aí abençoado, hoje, né, é quarta-feira, 12h50, várias aulas nós já lançamos aqui no grupo, assistam, às vezes uma ou duas vezes, uma aula como a de hoje merece talvez ser assistida uma ou duas vezes para vocês conseguirem ali replicar no espaço de vocês. Eu sei que cada um tem uma realidade, mas eu falo e posso afirmar, eu conheço vários profissionais que mesmo com realidades de um salão muito mais simples, como nós começamos há 20 anos atrás, né? Eu estou em salão há 20 anos, conseguem ter grandes resultados desde que comecem a se comunicar de uma forma mais única, de uma forma mais específica e gerando valor assim para os serviços que eles já executam. Beleza? Próxima aula, eu quero trazer um modelo de... Eu vou fazer uma enquete lá, vamos ver quem vai se interessar, mas seria um modelo de escova terapêutica, para vocês começarem a gerar valor num serviço que é muito simples e que pode já fazer vocês aí subirem o valor da escova de vocês de, um exemplo, de 50 para 70, para 80, para 100 reais. Beleza? Deus abençoe. Tamo junto. Galera, beijão no coração de cada um.